Olá, tudo bem? Eu sou a Caroline Oliveira e hoje eu vim trazer para vocês a aula sobre doença glandular que eu falei no curso pré-congresso do nosso Trocando Ideias, que aconteceu agora, dia 26 de março. Bom, nós sabemos que as atipias glandulares, elas são laudos citológicos raros, não são frequentes, mas merecem atenção especial. E existem várias diferenças de conduta com relação à doença escamosa e por alguns fatores, né? O principal, obviamente, é a questão histológica. A gente sabe que o epitélio escamoso estratificado do colo uterino vai recobrir a ectocérvice e no canal endocervical nós temos o epitélio glandular, que é uma camada única. E que em muitas mulheres ele vai estar lá dentro do canal, então nós temos limitações da colposcopia para diagnóstico de lesões que vão estar porventura dentro do canal. Em algumas situações da menacme, por questões fisiológicas, a gente pode ter uma eversão desse epitélio glandular e fica mais fácil a sua visualização, mas nunca vai ser possível visualizar o canal inteiro do colo uterino. Sabemos que uma área importante de doenças se dá na junção entre os epitélios escamoso estratificado e o epitélio glandular, a famosa junção escamo-colunar, nessa área onde vai haver o processo ali de metaplasia mais intenso e onde vão estar as lesões mais relevantes. Mas pensando na infecção específica de epitélio glandular, ela pode inclusive estar dentro desse canal e não ser fácil a sua visualização. Quando a gente fala da história natural da infecção pelo HPV, que entre a infecção, não eliminação e o surgimento de uma doença pré-invasiva, isso pode levar de 5 a 10 anos, e a partir daí, se não tratada, mais 5 a 10 anos para o surgimento de um câncer, a gente está se referindo muito mais à história natural estudada da doença escamosa. Da doença glandular, que é uma camada única celular, a gente não pode afirmar com tanta certeza essa história natural que eu acabei de mencionar. Outro fator diferente da doença glandular, que faz com que a gente tenha também algumas condutas mais particulares, se refere ao caráter multifocal ou saltatório da doença. Então, mais à frente eu vou falar num caso clínico em que a gente mostra a importância dessa informação. Bem, nós sabemos que desde 2020 a Sociedade Brasileira de Citopatologia, ela atualizou essa nomenclatura brasileira de laudos citológicos e ela foi incorporada agora nessa parte 1 da publicação das novas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo. E basicamente, dentre as alterações descritas, a gente teve muita mudança na parte de atipias glandulares. Eu já vou explicar também daqui a pouco o porquê. Então, agora, o ideal é que o citopatologista, quando ele disser que a paciente tem uma atipia glandular, ele tente dizer se é de célula endocervical, ou seja, do canal do colo uterino, ou de célula endometrial, que pode realmente confundir. Quando isso não for possível, ele vai dizer somente células glandulares atípicas, como era até a diretriz anterior. E ele vai tentar definir para a gente se essas atipias, agora a gente vai falar sem outras especificações, ou, dependendo da alteração citológica, ele vai mencionar favorecendo neoplasia. E mantemos ali também as alterações citológicas que sugerem adenocarcinoma endocervical in situ e os invasores. E essa diferença é fundamental, porque diversos trabalhos viram que quando as atipias têm esse caráter que a gente definiu sem outras especificações, está muito mais ligado à possibilidade de um diagnóstico de uma doença benigna, uma alteração medicamentosa, uma alteração cicatricial, reativa. Agora, quando o laudo diz que essas atipias favorecem neoplasia, ou pior, né, adenocarcinoma in situ, invasor, aí está muito mais relacionado com as lesões precursoras de câncer ou câncer, sejam eles do colo uterino ou endometriais ou às vezes até extrauterinos.
Então, para entender melhor, vamos mostrar com casos clínicos. Uma paciente de 45 anos que chega com um rastreio em que se viu um HPV de alto risco, não era 16 e 18, e uma atipia glandular sem outras especificações. Então, essa paciente com uma alteração citológica e a presença de um HPV de alto risco, ela vai para a colposcopia, certo? Nessa colposcopia foi visto um achado menor, um epitélio acetobranco tênue. O que fazer? Nessa situação de atipia glandular, dentre as possibilidades de doenças benignas, mas também pré-invasivas e invasivas, vamos sempre biopsiar e também entendendo que esse epitélio glandular vai recobrir toda a endocérvice, precisamos estudar esse canal endocervical e o recomendado é o escovado endocervical. Então, aqui fecha isso que a gente está falando. Então, frente a alterações citológicas glandulares, biopsiar qualquer achado anormal e seguir com essa investigação do canal. Bem, e aí a biópsia veio sugestiva de uma lesão escamosa de baixo grau e a citologia do canal foi negativa. O que a gente vai fazer para essa paciente? Nós vamos acompanhá-la, idealmente com o coteste, em 6, 18 e 30 meses. Se todos forem negativos, ela pode voltar para o rastreio habitual. Qualquer exame alterado, essa paciente deve ser reencaminhada para investigação, nova colposcopia. Agora, outra informação importante é que, neste caso, ele não definiu a possível origem do epitélio glandular, né? Não botou nem endocervical, nem endometrial. Então, sempre, frente a uma atipia glandular, a gente tem que investigar esse endométrio. E aí você pode usar o recurso que você tiver disponível, claro, mas a esteroscopia, com uma biópsia dirigida, seria o padrão ouro. Todas as mulheres com 35 anos ou mais, a gente deve fazer essa investigação endometrial, ou menor que 35 anos, mas se também tiverem fatores de risco para a doença endometrial, tá bom? Esse outro caso, uma paciente de 50 anos, com HPV de alto risco, não 16 e 18, e o preventivo ele sugere uma atipia glandular de origem endometrial sem outras especificações. O que a gente faz para essa paciente? Vamos sim priorizar a investigação endometrial, mas não esquecer também de investigar esse colo uterino, porque pode inclusive haver uma doença concomitante. E também porque essa paciente tem HPV de alto risco, tá? Então, você pode até iniciar a investigação pelo endométrio, mas a colposcopia deve ser realizada em algum momento. E quando o preventivo ele diz somente a presença de células endometriais, independente de atipia, numa mulher com mais de 45 anos, a gente também deve investigar essa cavidade uterina. Agora, esses dois casos, uma paciente de 28 anos, com HPV de alto risco não 16 e 18, e um preventivo que sugere um adenocarcinoma in situ. A outra de 45 anos, em que, porventura, foi aquele caso, porventura a gente fez a colposcopia, viu o achado menor, porém a citologia do canal, nesse caso, veio atipia glandular favorecendo neoplasia. O que fazer agora para essas pacientes? Sempre a colposcopia para excluir invasão, mas, dado ao risco alto da gente encontrar uma lesão precursora ou doença invasiva nesses dois cenários citológicos, ou seja, adenocarcinoma in situ e atipia glandular favorecendo neoplasia, dessas duas situações, mesmo com uma colposcopia normal e mesmo com uma zona de transformação do tipo 1, está indicada a excisão da zona de transformação do tipo 3, porque a gente precisa estudar esse canal, certo? Toda a área de metaplasia e o canal. E, obviamente, se houver algum sinal de doença invasiva, vai biopsiar para excluir invasão e a partir daí, né, fechar como invasão, ela já iria para o tratamento específico para esse câncer. Essa paciente de 27 anos com HPV 16 foi para a colposcopia, tinham achados maiores, foi feita uma biópsia, confirmou uma lesão de alto grau, ela
fez uma excisão do tipo 1, que viu um NIC3 e um adenocarcinoma in situ com margens livres. O que a gente vai indicar para essa paciente? Mesmo com margens livres, ela vai para uma excisão do tipo 3, mesmo com a zona de transformação do tipo 1, para podermos estudar o canal. Lembra? A gente está falando de doença glandular, não escamosa. E a gente sabe que a maioria das lesões, elas vão estar até 2 centímetros aqui desse canal. Por isso a excisão do tipo 3. Tá? Então, se por algum motivo, alguma outra peça, né, que você não estava suspeitando, identificou o adenocarcinoma in situ, a excisão tipo 3 ela deve ser diagnóstica. Ela faz uma segunda excisão que vem NIC1 margens livres. E aí é muito importante a gente saber, pensando já no segmento, qual é o padrão, né, após a cirurgia correta, qual o padrão dessas margens. Então, evitar ao máximo a fragmentação da peça. Não fazer em 2 tempos, de forma alguma, se isso for possível. Porque se você tiver margens ali não avaliáveis, não interpretáveis, isso vai atrapalhar muito a sua decisão por um segmento conservador, pensando numa paciente no Ligesta. E, nesse caso específico, e nas mulheres no Ligestas, em que você quer tentar preservar a fertilidade e que a JEC é visível, você pode fazer uma excisão tipo 3 com um tamanho ali de pelo menos 15 milímetros, né? Você pode ser um pouquinho mais conservador. Se não houver desejo reprodutivo, aí você vai fazer pelo menos ali 2 centímetros de retirada desse canal. E uma outra informação importante que eu trago aqui, que é essa imagem central desse artigo que eu, inclusive, estou deixando aqui para vocês, ele fala um consenso entre algumas sociedades definindo como a gente deve fazer a medida desse espécime. Então, dizer para o patologista e registrar no prontuário, olha, tiramos 2 centímetros de comprimento, o diâmetro anteroposterior tantos milímetros e o transverso também tantos milímetros, registra, né, para a gente ter também um segmento e entender qual o volume dessa peça tirada, que vai ter relação com maior ou menor risco de parto prematuro. Bom, essa outra paciente aqui, 37 anos, uma gestação, o preventivo dela tinha atipia tanto em célula escamosa, tanto em célula glandular e era sem outras especificações. Tinha uma captura híbrida para HPV, mas na colposcopia ela tinha uma ZT tipo 3, achados maiores, e um PCR para HPV 18 positivo. Aqui eu acabei não colocando, mas a biópsia deu NIC3, se não me engano. Fomos para a excisão do tipo 3, que deu a lesão de alto grau, confirmada, porém um adenocarcinoma in situ e a margem endocervical comprometida. Aí a gente tem uma conduta diferente também da doença escamosa. No caso da lesão pré-invasiva, se relacionando à doença glandular, é muito importante que a gente tenha margens livres. Por quê? A gente sabe que a paciente com margem positiva, ela tem um risco de doença residual que varia entre os estudos de 19% a 65%, e um risco de invasão oculto de 5,2% até 7% no caso dessas margens positivas, tá? Então, mais uma vez, um epitélio glandular, camada única, essa história natural, ela possivelmente é mais curta do que a doença escamosa. E, então, fizemos uma nova excisão tentando margens livres, é isso que a gente vai buscar, tá? Então, se as margens forem positivas, tentar uma segunda excisão, mesmo que depois o planejamento seja a esterectomia, eu vou dizer depois o porquê. Porém, nós fizemos essa segunda excisão, o colo dela era bem grande, eu consegui tirar um comprimento ali ó, de 2,5 centímetros e ainda assim, doença extensa, margem endocervical positiva, e aí já não tinha mais colo para operar. Então, se você não conseguir, por algum motivo, as margens negativas, após várias excisões, a esterectomia vai acabar sendo ali seu próximo passo. Então, já entendemos que essas pacientes precisam de uma excisão do tipo 3, né? Quando a gente está falando do preventivo de atipia glandular,
de maior risco, adenocarcinoma in situ ou favorecer a neoplasia. Então, esse foi o grande divisor de águas de diferença com relação à diretriz anterior, em que colocava todas as atipias glandulares num bolo só, sempre foi diferente para o adenocarcinoma in situ. Vamos esperar ela definir a prole. E a esterectomia simples, ela vai ser sim o tratamento definitivo, após a definição dessa prole. Enquanto ela não definir, você pode fazer um segmento ali com um controle de PCR para HPV. Agora, por que a esterectomia simples ela é o tratamento definitivo, pensando na doença pré-invasiva glandular e não na escamosa? Lembra daquele caráter saltatório, multifocal da doença? Então, a doença pode estar aqui no canal endocervical. Você fez uma incisão tipo 3, tirou com margens livres. Ela pode ter mais uma doencinha aqui ao longo desse canal endocervical. Então, as margens livres, elas não excluem a possibilidade de uma outra doença para cima, tá? Então, a esterectomia simples, ela, nesse caso, é o tratamento definitivo. Bom, mas você ainda não definiu a prole, vai acompanhar essa paciente, né? Então, fez a pesquisa de HPV. Se em algum momento ele for positivo, ou se você fez um coteste e alguma citologia for positiva, essa paciente deve ser reexaminada. Se os 3 forem negativos, você pode sugerir, então, esse PCR-HPV a cada 3 anos, até ela definir ali a prole dela, tá bom? Essa paciente, então, nós fomos para a esterectomia, e não tinha mais lesão residual. Como é que eu vou acompanhar essa paciente? Não tem colo uterino mais, mas pode ter a persistência do HPV, pode ter doença multicêntrica, doença em outro sítio. Então, vamos seguir com PCR para HPV após a cirurgia definitiva, 6, 18 e 30 meses na cúpula vaginal. Depois, ela vai seguir fazendo esse PCR de 3 em 3 anos por pelo menos uns 25 anos aí para frente. Certo? Então, gente, frente à atipia glandular, é importante lembrar dessa característica peculiar da histologia, riscos que podem ser diferentes agora com essa nomenclatura mais atualizada, quando a atipia disser que favorece neoplasia. Sempre investigar colo e endométrio e estruturas extrauterinas. A excisão do tipo 3 ela vai ser necessária sempre que tiver um adenocarcinoma in situ e uma atipia favorecendo a neoplasia, claro, se excluir da invasão, mas vai ser uma excisão do tipo 3 independente da zona de transformação, se é tipo 1 ou 2. Enquanto ela não definir prole, o segmento é possível, porém a esterectomia é o tratamento definitivo, entendendo que é uma doença que pode ter ali um caráter multifocal, tá? Então, essas são algumas referências que nós usamos no grupo. Eu participei junto com outras colegas, com a Rita Zanini, a doutora Rita Zanini, que foi a líder do grupo elaborador do capítulo de doença glandular das novas diretrizes brasileiras. Então, essas são uma das referências que nós utilizamos para produzir esse capítulo, que vai ser publicado ainda, mas são as referências também que embasaram essa aula de hoje. Bom, muito obrigada pela atenção.